Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 14 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã. Flávio Dino se esquivou como pôde de falar sobre Bolsonaro na sabatina de ontem no Senado Federal, por uma razão muito simples. O grande problema em relação a Flávio Dino, que gerou até manifestação de rua, gerou toda essa celeuma, inclusive, suspeitamente, até umas reportagens malandras do jornal Estado de São Paulo, tentando queimar a imagem de vez do Flávio Dino, e isso, inclusive, faz perguntar o que é que está havendo entre o Estadão e Bolsonaro, mas seja como for, toda essa gritaria tem um motivo. O Flávio Dino no STF é o pavor de Bolsonaro. E é o pavor de Bolsonaro, pelo que agora você vai entender, fica claro, poucas horas depois de o nome de Flávio Dino ter sido aprovado no Supremo Tribunal Federal. Os senadores inquiriram o ministro da Justiça insistentemente por declarações passadas sobre Bolsonaro. Indicado ao STF, não respondeu se irá se declarar suspeito ou impedido. Como você viu na edição de ontem, o Bolsonaro ele direcionou os evangélicos contra o Flávio Dino, principalmente o Silas Malafaia, que fez uma campanha sórdida e forte contra Flávio Dino. Durante a sabatina, o ataque de Malafaia, dizendo que o Dino era seguidor de Lenin, as palavras todas de Malafaia, naquele vídeo dele que eu publiquei ontem aqui, tudo isso tinha Bolsonaro por trás. Por quê? Porque Bolsonaro entende que Flávio Dino, para ele, é a chave da cadeia. E não é sem razão que, após a aprovação do nome de Flávio Dino, a oposição reagiu na internet com fúria e medo. O nome de Dino sofreu resistência forte, não é? Foram muitos os ataques a ele, ataques inclusive à honra dele durante a sabatina. E tiveram 47 votos favoráveis, ele teve 31 contrários, ele só ganhou do Mendonça, e o nome do governador do Maranhão enfrentou maior resistência por parte da oposição, o governo federal, lógico, não é? E os parlamentares da oposição foram às redes surtar depois da aprovação do Dino. O líder da oposição, Rogério Marinho, afirmou que Dino esquivou-se do compromisso com imparcialidade no STF. Imparcialidade é o que? É o caso Bolsonaro. Suas declarações anteriores contra Bolsonaro são um alerta para a integridade e a politização do judiciário, escreveu o parlamentar em uma rede social. Por quê? Magno Malta também criticou a indicação de Dino. Imaginem o Brasil daqui a 10 anos, tal. Eduardo Girão fez críticas a declarações feitas por Dino durante sua trajetória como ministro da Justiça. Então foi um grande auê na internet por conta da aprovação de Dino, e a razão está aqui. Dino no STF vai herdar 344 ações, incluindo CPI da Covid, que atinge diretamente Bolsonaro, o principal acusado da CPI da Covid. O caso Bolsonaro das joias e do 8 de janeiro, e o Juscelino Filho, que é o problema do ministro da Comunicação do Lula. Seja como for, o Dino vai herdar
processos extremamente sensíveis. Aliás, todos os processos mais sensíveis para o bolsonarismo vão ficar com ele. A começar do caso Bolsonaro de ponta a ponta. O caso da CPI da Covid, que indicia Bolsonaro em primeiro lugar. O caso da CPI do 8 de janeiro, que indicia Bolsonaro em primeiro lugar. E o caso das joias. Vai passar tudo para a mão de Flávio Dino. E com isso, ele também, o Moraes vai ficar só com os processos do 8 de janeiro ali, dos que estão sendo julgados, que já estão presos tal, mas a participação de Bolsonaro vai cair tudo na mão do Flávio Dino. E isso é o que está desesperando o bolsonarismo, porque o Dino já deu declarações extremamente fortes contra o Bolsonaro. E agora nós temos uma outra razão para o bolsonarismo se preocupar. O Paulo Gonet, ele vai ter de reduzir a tensão após atritos de Moraes com a gestão Aras. Por quê? Quais eram os atritos da gestão Aras e do STF? Era o Bolsonaro. A blindagem do Aras contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, é o que opunha o STF à PGR. O Gonet não esconde de ninguém que ele é aliado do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, e está em perfeita sintonia com o STF. Por que é que o Lula escolheu o Gonet, apesar de ele ser um tanto quanto conservador, é um católico fervoroso? Ontem ele foi inquirido pelo Contarato, senador Contarato, que agora é do PT, sobre a questão da união homossexual afetiva, ou casamento gay, como alguns preferem, e ele disse que não se opunha e que achava justo que os casais homossexuais pudessem se unir. Então sinalizou que não iria interpor nenhum problema a isso, mas disse uma frase que não pegou bem, porque ele disse que um casal que se comporta como se fosse uma família, criando filhos, como é o caso do senador Contarato, tem o direito de fazer isso, tal. O problema está no como se fosse. Como se fosse não, é uma família. No mundo desenvolvido inteirinho, um homem e uma mulher, e dois homens ou duas mulheres que criem filhos, que criam um lar, são uma família. E isso é um absurdo a esta altura do campeonato. A humanidade hoje não admite esse tipo de coisa, mas na verdade essa é a crença pessoal dele, mas ele garantiu que essa crença pessoal dele não inclui tomar qualquer tipo de medida ou rejeitar qualquer coisa que beneficie as famílias homossexuais. E isso é o que foi importante para o Lula, que as convicções dele não violem o que manda a Constituição, que é dar aos homossexuais todos os direitos possíveis e imagináveis. Seja como for, o Gonet é o elo de ligação entre o STF e, na verdade, o caso Bolsonaro. Se o Gonet fizer o que o STF espera, o Bolsonaro está lascado. Com Flávio Dino e Paulo Gonet no STF, o Bolsonaro está lascado. E a cúpula entre a Venezuela e a Guiana por Essequibo aparece em uma fala aí de um ministro do Lula, que é o seguinte: a Venezuela e a Guiana, eles vão se reunir, não se sabe porquê, e o ministro do Lula, o Celso Amorim, disse o seguinte: a Venezuela quer invadir a Guiana e eles vão se reunir com que finalidade? É uma reunião misteriosa que ninguém entende, porque não existe acordo possível a não ser que a Guiana decida entregar a região
para a Venezuela, mas isso também não pode ser admitido por uma razão muito simples. Os Estados Unidos estão apoiando a Guiana, por que é que ela iria se render assim, né? Então é bem estranho. Dino vai ser o primeiro-ministro no STF desde a redemocratização que foi antes eleito para o Executivo. O título não é muito bom, que já foi chefe do Poder Executivo, foi governador 2 vezes. O Dino, na verdade, ele passou pelos 3 poderes, ele passou pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário agora de novo. É talvez o ministro do STF mais experiente, talvez não, seguramente é o ministro do STF mais experiente de todos, junto com o Nunes Marques, é o terceiro, desde 2003, quando o Lula indicou o Joaquim Barbosa para o STF, é o terceiro ministro negro do STF, não é? Teve o Joaquim Barbosa, o Nunes Marques é considerado um homem negro e o Flávio Dino é considerado um homem negro. Então, ele é o terceiro homem negro no STF e ele tem uma carreira como juiz de direito, como procurador do Ministério Público, como governador de estado. Hoje foi deputado, agora é senador e chega finalmente ao STF. É uma carreira extremamente rica e, na verdade, o STF ganha de uma forma absurda com a entrada do Flávio Dino, porque vai ter um ministro que vai muito provavelmente assumir uma postura de liderança no STF. Uma posição de liderança no STF. E essa cúpula, eu já falei disso para vocês, sem a obrigação de votar, o Pacheco registrou voto como homenagem a Dino, ou seja, o Pacheco fez questão de mostrar apoio ao Flávio Dino. Ele foi o 47º voto, o Dino teve 47 votos, e o último voto a favor do Dino foi dele. E ele não precisava votar, mas ele votou para mostrar que apoia o Flávio Dino. Isso vai ser muito significativo. O Dino deve tomar posse no Supremo só em fevereiro. Até lá, pode ser que o Ricardo Capelli assuma o Ministério da Justiça no fim, lá para o mês de fevereiro, meados de janeiro, mas por enquanto o Dino continua no Ministério da Justiça trabalhando normalmente. E o Dino comemora a aprovação ao STF em festa com costelada e presença de senadores e ministros. E, na verdade, é uma união entre o Executivo e o Judiciário que se celebrou ontem. Na verdade, essa aliança vai ser contra um Congresso, não vai ser contra o Congresso, mas vai ser contra uma parte do Congresso muito influente que é controlada por bandidos. Basicamente é o seguinte, eu aqui não tenho por que ter papas na língua, né? Eu não sou político, não sou senador, não sou nada, eu tenho condição de falar para você o que eu penso. Essa parcela do Congresso, que é inclusive majoritária, não é majoritária, mas é muito forte, que é o bolsonarismo o bolsonarismo em si, dentro do Congresso Nacional, é formado por bandidos, por gente com problemas sérios na justiça, que respondem a muitos processos, e essa é a razão da rejeição a Flávio Dino, porque Flávio Dino vai cuidar de tudo isso aí que eu estou falando para você. Então realmente está explicada a resistência a ele. E o Congresso vai derrubar hoje o veto do Lula ao marco temporal, e com isso o Congresso garante, minha amiga, meu amigo, que o marco temporal vai ser decidido pelo Supremo. Então hoje o Congresso remete o marco temporal ao Supremo. Já existe uma ação lá da Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, não é a APIB a sigla, é outra, Articulação dos Povos Indígenas, é uma entidade indígena que já entrou
com um mandado de segurança no STF contra o marco temporal. Então aí isso vai ser considerado proibido pelo STF. Muito provavelmente ou o Nunes Marques ou o André Mendonça ou os dois vão pedir vistas. Então por algum tempo tudo isso vai ficar vigente, mas o STF vai cumprir a Constituição, porque a Constituição proíbe esse marco temporal. Basicamente é isso. E o Jair Renan, veja só, tá dando calote no Santander. Paga o Santander, o seu pai tem muito dinheiro, meu amigo. Acabou de ganhar, se não fosse tudo que se suspeita que veio por outros meios, ele acabou de ganhar quase 20 milhões de reais, o papai. Então pede para o papai e paga o banquinho, pobre banquinho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.